Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Rick Teu e hoje eu vou trazer para vocês uma análise, uma leitura comentada, uma resenha de uma obra sobre uma perspectiva libertária, embora essa obra não seja da literatura libertária, mas ela é uma literatura ficcional, bastante conhecida lá no exterior, aqui no Brasil nem tanto, mas não é também tão desconhecida. E a obra é essa, O Senhor das Moscas. Não sei se está dando para vocês enxergarem por causa da luz, mas ela é de fácil acesso tanto em Kindle, os PDF, como em versão física mesmo. Ela é uma obra antiga, final do pós-guerra, então ela já está bastante consolidada. Eu vou tentar evitar dar o máximo de spoilers possível, mas tendo em vista que é um clássico e que é uma obra de bastante tempo, não tem como eu segurar tanto alguns spoilers, porque se espera que você conheça minimamente a obra, diferente de uma obra atual, que seria mais fácil conter alguns spoilers, né? Então, para dar início já nessa análise sem mais delongas, a obra ela se situa numa ilha deserta, numa ilha solitária, em que um avião que do pós-guerra estava transportando algumas crianças, alguns filhos de alguns burgueses, de alguns nobres, estavam enviando essas crianças por conta do pós-guerra, do período bélico, daquela tensão toda com a guerra. E esse avião, por algum motivo que não é muito bem explicado, ele acaba caindo, acaba tendo um acidente em que os adultos, né, os professores e o piloto falecem e somente os passageiros, que são crianças, né, são os estudantes de uma escola de garotos, né, somente garotos do sexo masculino, sobrevivem nessa ilha que está perdida no Pacífico. Ela é bastante inabitada, bastante inóspita, e eles caem nessa ilha e ficam sem comunicação, sem nenhum adulto, sem nenhuma autoridade de maior idade. Ficam a esmo, ficam presos nessa ilha. E a história começa a se desenrolar com esses jovens tendo que sobreviver, tendo que tentar entrar em contato, tentar se salvarem da morte e da solidão nesta ilha. E o núcleo da história, o fio condutor da história, é o paralelo entre os dois protagonistas rivais, Ralph e Jack. Há outros personagens de relevância importante, como o Porquinho, Simon, Roger, os Gêmeos. Há outros bastante relevantes, mas o fio condutor, a contenda principal é Ralph e Jack. Porque no início da história, quando eles se encontram, né, os garotos, né, o Ralph acaba encontrando uma concha, né, um objeto de sopro, formato de uma concha, junto com o Porquinho, que é um garoto gordo que utiliza óculos, bastante analítico, bastante lógico, esse Porquinho, enquanto o Ralph ele é mais cético, mais frio. Ele encontra essa concha, emite o som e atrai a atenção de outros garotos que estavam espalhados na ilha após o acidente para tentarem se reunir, encontrar informações, saberem o que eles viram na ilha, para tentarem se organizar para se salvarem. E por conta dessa concha, desse chamado, da conversa, da assembleia que eles se iniciam, eles instauram, entre aspas, uma democracia, um sistema em que o Ralph é o líder dos garotos. Muito a desgosto do Jack, que já após o acidente, junto com alguns outros garotos, ele o persuadiram, ele monta uma tribo de caçadores, um grupo de caça, um grupo de atividades mais agressivas, de provimento de recursos, de enfrentamento de perigos, que aí já é o contraste do poder do Ralph. Enquanto o Ralph, em tese, seria o poder legítimo, o poder eleito, o poder escolhido, o Jack é o poder bélico, é o poder da imposição, é o poder do enforcement, da força. Ele é o poder militar, ele é a armada, ele é, usando as palavras de Platão, a alma de prata, ele é a coragem, a irascibilidade. E essa personalidade dele vai contrastar bastante com a do Ralph, porque o Jack é bastante astuto, bastante forte, bastante corajoso, e isso é bastante
complicado, porque é uma qualidade que em alguns momentos vai ser prejudicial ao bando e a toda a organização do grupo. Com o decorrer do tempo, né, o Ralph tendo sido eleito, ele delega algumas atividades para eles, o Ralph fica comandando, o Jack fica com a questão da caça, com a questão de procurar alimentos, né? Eles gostam bastante de caçar porcos, que são os únicos animais que eles encontram na ilha para se alimentar, né? E alguns ficam designados para manter uma fogueira acesa, porque a fogueira é a única forma de emitir fumaça para algum navio, algum ente externo da ilha conseguir visualizar que eles estão lá e eles poderem ser resgatados, porque senão eles vão ficar sempre presos ali. E essa estadia inesperada na ilha vai se perspassando, novas contendas vão surgindo por conta que, de início, eles conseguem manter por alguns dias essas atividades de manter a fogueira, com bastante dificuldade eles vão mantendo, tentam elaborar algumas cabanas para poder dormir, fugir do frio, mas rapidamente as crianças se perdem em querer brincar, os caçadores só focam na caça e volta e meia não conseguem trazer o recurso que eles buscaram, então a finalidade deles era X, eles não conseguiram cumprir X e, em decorrência, também não conseguiram ajudar em outras atividades, como manter a fogueira acesa, fazer as cabanas, e essa ineficiência dos garotos começa a ensejar numa ruptura social. A primeira cabana, quase todos os garotos construíram, então era uma cabana bastante forte, bastante robusta. A segunda, só uns 4, 5, já era uma cabana mais frágil. A terceira cabana, só foi 2 garotos que construiu. E essa cabana era inabitável, ela, qualquer vento poderia derrubar e levar a óbito um garoto. Da mesma forma, a fogueira. Eles montaram turnos para poder manter essa fogueira acesa. Volta e meia, todos estavam dormindo, ou todos estavam indo no lago para brincar, todos estavam fazendo outras atividades, e logo a fogueira se perdia, eles tinham que recomeçar a acender a fogueira, sempre se valendo do óculos do porquinho, é um elemento muito importante dessa história, o óculos do porquinho, e depois vou trazer um paralelo com a concha, porque ele era o que permitia fazer o fogo, utilizando a lente, né, com o sol sendo filtrado, sendo afunilado pela lente para criar a faísca na madeira. Eles procuravam bastante folhas verdes para poder fazer a fumaça. E isso foi se deteriorando esse tecido social, ainda mais por conta de que alguns garotos, principalmente os menores, porque desses garotos eles tinham entre a faixa de 5, 6 até 10 anos no máximo, né? Os maiores eram o Jack, Ralph, o Roger, o Porquinho um pouco, também um pouco mais jovem, mas nem tão novo. E tinha os menores, que eram os mais fracos, os que malemar ajudavam em coleta de frutas, de castanhas, e ficavam brincando mesmo, até porque eles falavam que tinham que se divertir enquanto esperavam. Enquanto os maiores tentavam manter um pouco da coesão e era um elemento de autoridade para os pequenos. Os pequenos nem peitavam os maiores pelo tamanho, pela ideia de que eles eram mais próximos dos adultos, então sabiam o que estava fazendo, eles obedeciam. Então, esses menores, um deles alegou que viu um monstro no meio da ilha, no meio da selva, que era um monstro que tinha asas, era aterrorizante, que falava com eles, entrava nos sonhos e tudo mais. E eles começam, por conta desse terror, desse medo instaurado por essa notícia, ter que procurar esse monstro, procurar enfrentá-lo e combatê-lo. E eles ainda não sabem como é esse monstro, o que eles podem fazer e tudo mais. E eles montam uma expedição ainda no final da sociedade que eles instauraram para combater esse monstro. E encontram o tal monstro, né? Que no caso, dando já um spoiler aqui, era o corpo do piloto enrolado pelo paraquedas, que parecia formar uma asa, e quando o vento batia, levantava o peito dele para trás, parecendo que ele estava abrindo as asas e o rosto dele estava todo deformado já pela maresia, corvos que comeram, tudo, tinha um aspecto bastante tenebroso. E por conta disso, eles pararam de frequentar aquele local, que era onde estava a fogueira, então eles tiveram que montar outra fogueira em outro local,
que por consequência já houve a ruptura integral da sociedade deles, com o Jack indo para um lado, querendo montar a sua tribo de caçadores, e o Ralph mantendo alguns outros, querendo ainda manter a fogueira para poder chamar a atenção dos adultos externos de algum navio. E a história vai se desenrolar, que aí você termina de ler para você ver o deslinde, mas os elementos que podem ser trazidos é que essa história, né, essa narrativa, ela, dado o contexto que ela foi escrita, né, pós-guerra, ela é bastante carregada de pessimismo, de natureza humana maldosa, corrupta, de perca da inocência, perca da cooperação, aniquilação social, que é basicamente o princípio, né, o axioma hobbesiano, o homem é o lobo do homem. A história ela é bastante carregada desse estado de natureza hobbesiano, de que o homem ele instaura o Estado porque o homem é mau, se deixado a liberdade, a esmo, podendo exercer sua liberdade de total condição. Então, esse elemento do hobbesiano, do estado de natureza bélico, ele é bastante presente, até porque quando a história se inicia, eles tentam ainda iniciar um estado, uma sociedade civil, um estado cooperativo, uma comuna natural, e ela logo colapsa, dado as divergências de interesses, a falta de coerção, dado que o Ralph, por mais que ele tinha a legitimidade pela concha, pela eleição, ele não impunha, ele não tinha força, ele não era autoritário, ele apenas delegava, mas rapidamente as crianças se dispersavam. Ele tinha a legitimidade, mas não tinha a positividade, ele não tinha como impor a coercitividade. Em contrapartida, o Jack, mesmo não tendo a legitimidade da eleição, ele conseguiu, pelo seu carisma, pela sua força e até mesmo pela tortura que ele se vale em alguns momentos da história por meio do Roger, que é um torturador, impor o seu domínio sobre os garotos. Então aí você vê nitidamente o elemento da imposição, da força, do monopólio, da coerção do Estado. A crítica que o livro traz, direta ou indiretamente, explícita ou implicitamente, é uma crítica ao monopólio do Estado, ao surgimento do Estado. O autor, sendo ou não libertário, ele erigiu uma boa crítica ao surgimento do Estado, tendo em vista que a corrupção daqueles garotos se deu justamente quando eles passaram a utilizar da agressão, da violência, para manter a união entre si. Quando o Jack toma o poder e utiliza de tortura, amarrando eles, levando até alguns assassinatos que ocorrem no meio da história, para manter o terror do governo dele, para manter os garotos querendo como caçadores, eles começam a se pintar com sangue, com tinta, com algumas coisas, regredindo integralmente ao estado de bestialidade, ao estado de natureza, negando totalmente a época civil de estudantes, se vê nitidamente o Estado hobbesiano na sua integralidade e a gênese do Estado como um opressor, não como alguém que vai garantir a liberdade, alguém que vai manter os nossos direitos pela nossa submissão voluntária. Pelo contrário, ele é um ente parasitário formado por uma gangue que utiliza da força para suprimir a liberdade e os direitos. E é justamente o que o Jack faz. Ele não veio para garantir o exercício dos direitos, ele veio para impor a vontade dele, impor o desejo dele, que era o morticínio de caçar porcos, ficar brincando, se manter ali, manter as coisas como ele queria, e não o que for acordado anteriormente, que era manter a fogueira acesa para saírem dali. Outro elemento bastante importante é a concha e o óculos. A concha de início, ela é o elemento que traz legitimidade, né? E aí já é um paralelo bastante interessante com o voto, com os direitos políticos, com o Estado mais moderno. Porque quem possui a concha na história é o Ralph, que é o líder eleito pela votação, e também a concha, quem aporta nas assembleias que o Ralph invoca, comanda, né? Pode falar. Só pode falar se tiver com a concha. Então, a concha, ela é o elemento de legitimidade de exercício do seu direito. Ela é o elemento que traz para você a possibilidade de ser um ser público, um ser social,
um ser que expõe demandas na Ágora, no Congresso. Então, o Ralph, ele é o elemento da gênese de um Estado democrático que, bom ou mal, rivaliza com o Estado tirano e opressor do Jack, e ele permite a participação, ainda que mínima, de terceiros para propor visões, demandas na Ágora, né? Na Assembleia que eles erigem. Então, esse elemento, ele não é por natureza, né? A democracia ela não é natural, ela é artificial. Eles que demandaram que aquela concha, que aquele elemento de sopro seria válido para o legitimado a governar, tendo em vista que eles alegam que, tendo em vista que o Ralph utilizou ela para chamar todos, então ele deve governar. Então é um elemento de artificialidade, positividade, expondo ainda mais que a democracia é um sistema totalmente artificial, totalmente criado, não é racionalmente defensável, é muito pela vontade, pela volitividade, embora ele tenha contraste com a tirania da opressão do outro lado, ele também não se funda no argumento racional. Não é só porque alguém tem uma concha e fala que é alguém legítimo, alguém que pode demandar o que os outros irão fazer. Embora o libertarianismo ele não seja contrário à autoridade, ele é contra o monopólio e a imposição da autoridade. A autoridade é legítima no libertarianismo. Existe hierarquia, sim, existe sistemas em que alguns vão ter que mandar, mas esse mando ele não é coercitivo. Esse mando ele é dentro de uma divisão de trabalho, de uma divisão do mercado, em que há forças que controlam e outras que são submetidas, mas fora do âmbito estatal. E esse poder, essa legitimidade da concha, ela perde quando ela é destruída e o objeto de contenda é o óculos do porquinho, porque o óculos permite fazer fogo. Para uns, o fogo é para fazer a fogueira e manter contato com o mundo externo, e para outros é para poder cozinhar e se satisfazer com o porco alimentado, para poder aterrorizar outros para não chegarem, enfim. A legitimidade, né, do eleito, ela é derrubada pelo poder de armistício, o poder da arma, o poder da coerção, mais uma vez mostrando a coerção estatal, seja ela democrática ou não, o poder da arma, que ela é monopolizada, porque ele é objeto de contenda a posteriori da destruição da concha, e isso faz com que seja utilizado, né, o poder do fogo, o poder de construir e de destruir, porque eles poderiam muito bem construir coisas, né, ou manter a fogueira acesa, como também destruir, como eles se atacam com o fogo, eles utilizam para satisfazer a própria lascívia, a própria voracidade, cozinhando o porco que eles matam e tudo mais. Então, depois da legitimidade quebrada da eleição ou não, né, seja ela legítima ou não, a guerra integral, a guerra da tecnologia, da força, das armas se instaura. Que aí passa os óculos, eles roubam os óculos pro Jack e ele utiliza para satisfazer as suas vontades, de ter sempre o fogo, de sempre poder dominar. E disso você visualiza bem nítido, bem cristalino, como que se dá a deteriorização da civilização. Quando ela regride a pulsão das suas vontades, abandona a racionalidade, a civilidade, o consenso, o debate, tudo que vai engendrar é um direito artificial, é uma artificialidade que se engendra na democracia e, por consequência, a democracia não se sustentando antes aos anseios e às falhas por conta dos menores que poderiam ser considerados pessoas que não estão civilmente integradas ou por elementos que participam da democracia, mas não são pró ao que está acontecendo, como é o Jack, ele utiliza da força, que poderia ser uma força que emerge da própria democracia, que seria uma tirania. Então você visualiza muito bem que essa degringolação do homem, ela se dá pelo abandono da razão, do consenso, da propriedade privada, da divisão de trabalho, para uma artificialidade, para uma coerção monopolística, uso da força. Também existiu o elemento, entre aspas, religioso,
que é quando aparece o próprio Senhor das Moscas, né, que é o nome da obra, que eles passam a cultuar, que é um monstro, que eles acham que é um monstro, eles passam até a sacrificar uma parte do alimento deles para o monstro, como uma tentativa de impedir ele de aparecer e vir devorá-los. Então também tem até esse elemento místico, esse inimigo em comum que eles alegam que existe para poder combater, um paralelo muito bom com 1984, ou a Revolução dos Bichos, ambos do Orwell, que é o elemento da transcendentalidade, do esoterismo, do místico, como também do inimigo, da mídia, da informação, da desinformação, que o poder, seja ele via democrático ou via tirano, vai utilizar para poder tentar se legitimar, tentar se valer de ações, tentar justificar suas ações. Então, essa obra, por mais que ela não seja libertária, ela é muito válida para uma análise libertária, de uma crítica ao Hobbes, de uma crítica ao Estado moderno, de uma crítica ao abandono do direito racional, da argumentação, à ética argumentativa, à propriedade privada, porque toda a construção, tanto do início, que por alguns instantes funcionou e depois foi só um declínio moral e sistêmico dos garotos, é bastante óbvio que foi a adoção de políticas públicas, de sistemas centralizados, de um abandono à razão, de uma artificialidade das escolhas, que no final é a perda da inocência, a perda da razão, a desintegração do tecido social, a adoção de artificialidade, de misticismo, de violência, que engendra numa tirania. Então, é bastante até controverso, creio que o autor não quis isso, mas pegando para um viés libertário até Hopiano, né? A obra Hans Hermann Hoppe, A Democracia e Deus que Falhou, é bastante boa para um paralelo que da democracia, que é um sistema muito frágil, um sistema que não se sustenta, vai se engendrar num sistema tirânico, num sistema fascínora. E é bastante visível e até irônico vermos que de uma Alemanha democrática surgiu-se uma Alemanha tirânica e fascínora. O regime mais ditatorial de toda a história veio de uma Constituição que até hoje é louvada como uma das mais democráticas de todos os tempos. Espero que vocês tenham gostado, indico bastante a leitura desta obra e siga, curta o Instituto Hoppe e deixe nos comentários alguma obra que você queira que a gente faça uma resenha, uma análise e forte abraço aí.